Vamos lá então para mais um episódio desta nova série que é Como Lidar com os Arcanos do Tarô. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do mago, né? Então vamos supor que você esteja se relacionando com alguém, você tirou uma carta ali, queria saber quem que é essa pessoa no rolê do tarô, né? E aí saiu o mago. Como é que você lida com esse arcano? A gente tem que lembrar que o mago é uma figura que é muito jovial, né? Ele tem essa coisa da descoberta, ele tem essa coisa de querer ver o novo no mundo, ele está sempre inquieto, sempre querendo uma novidade, sempre querendo se colocar em movimento, se lançar numa aventura. Então, assim, a primeira coisa que você precisa ter para se relacionar com o mago é disposição, sabe? É vontade de fazer, vontade de explorar, vontade de criar novidades, né? Como diria Angela Bismarck, né? De quebrar tabus, de fazer coisas diferentes. Então, a gente tem essa coisa de sempre querer algo novo, sempre querer sair da rotina, né? Rotina é uma coisa que não combina com o mago, mas ao mesmo tempo você tem que ter muita paciência. Por quê? Se você é uma pessoa que é mais constante, né? Que tem mais essa coisa assim de um gosto pela previsibilidade, o gosto por uma rotina, por algo mais calmo, o mago pode ser um perfil um pouco complicado para você, porque ele está sempre querendo fazer alguma coisa nova e ele se cansa muito rápido das coisas também. Então é aquele cara que vai falar, tipo assim, ou aquela mulher, né? Que tipo assim, eu quero fazer um curso de culinária. Aí começa a fazer o curso de culinária, compra as panelas, compra os utensílios, compra os ingredientes, planeja tudo que vai fazer, já sabe, né? Que vai montar um restaurante daqui a um tempo, e aí ele quer aprender, ele quer fazer porque ele vai cozinhar uma coisa diferente para você, e vai fazer vários pratos, né? E aí vai fazer para que as pessoas conheçam, para que ele vire um grande chefe, participe do MasterChef, ganhe, monte o restaurante dele, aquela coisa toda, toda aquela empolgação. Aí ele vai e faz uma semana o curso, faz ali 2, 3 aulinhas, e ele faz tipo assim, né? Tipo, legal, mas assim, tá demorando muito pra aprender, o negócio aqui, sabe, é de devagar, e como diria Suzana Vieira, né? Eu não sei como é que não tem paciência pra quem tá começando, né? Que eu sou mais agitada. Ou seja, tem toda essa coisa de você querer já pular para um outro galho. E aí ele vai falar tipo assim, não vou continuar isso não, eu cansei, eu quero fazer outra coisa. Vou aprender a saltar de paraquedas. Aí vai, se matricula na questão no curso, né, de pular de paraquedas e vai querer, tem todo aquele planejamento, todo aquele processo de novo, né? A ideia é muito boa na cabeça, ele já se vê ele um profissional, ele quer, só que ele quer que isso dure uma semana, sabe? Uma semana ele já quer ser o expert. Então, ele não tem paciência para amadurecer essa ideia. E no relacionamento é a mesma coisa. Então, aquela pessoa que você conhece, que chega para você, né, como mago, ela tem todas as melhores intenções. E de fato tem, sabe? Não é uma coisa assim que ela tá te enganando, que ela tá falando ali só para te levar no papo, sabe? Existe essa disposição, existe essa vontade, alguém que quer fazer acontecer. Só que, à medida em que você vai entrando na rotina, à medida em que as situações não são tão estimulantes mais, o que ela faz? Tipo assim, não, tô cansado, sabe? Porque não tem nada novo, não tem um desafio, não tem uma coisa que ela vai falar, tipo assim, isso aqui é excitante. Isso aqui é interessante, isso aqui me estimula os sentidos. Não, sabe? Tipo, tá monótono, tá chato, tá repetitivo, não quero mais, entendeu? Então, na relação, para que você mantenha o interesse de um mago, né? E eu tô falando mago aqui, mas a gente lembra que pode ser um homem ou uma mulher, né? O arcano é o mago, mas poderia ser tranquilamente uma mulher. Você precisa o quê? Ser aquela espécie de pessoa camaleônica. Então, cada hora você tá diferente, cada hora você tá de um jeito, você mostra diferentes aspectos da sua personalidade. Você consegue conversar sobre diversos assuntos diferentes, porque você tem que ter essa disposição de estar sempre se transformando, de estar sempre se inovando, se renovando, porque essa pessoa ela precisa de novidades. É óbvio que ninguém permanece um arcano, né, durante, vamos dizer assim, indefinidamente. Quando a gente fala do tarô, a gente tem que lembrar que se trata de um oráculo do estar. Então, hoje você está de mago, talvez daqui a 3 meses você esteja vibrando um arcano diferente. E geralmente, né, as pessoas que são mais constantes ali na sua personalidade, elas vão passar para outros arcanos semelhantes. Mas o que eu quero dizer durante o tempo do jogo que você está considerando em que essa pessoa está com
o arcano do mago refletindo a personalidade dela, você precisa ser uma pessoa mais eclética, você precisa ter disposição para fazer coisas diferentes, né? Para buscar novidades, para buscar novos desafios, porque o mago ele requer muito disso. Outra coisa também que a gente tem que lembrar é que a figura do mago ela é muito jovial, né? E jovialidade muitas vezes remete também ao que é uma falta de maturidade. Então pode ser uma pessoa que não vai ter muita disposição de sentar, de discutir a relação, de falar sobre os pontos que precisam ser melhorados, sabe? Tipo, se eu não estou muito satisfeito com isso aqui, tenho que, né, eu quero cobrar de você uma postura diferente, uma postura mais madura. O mago não tem muito esse repertório, sabe? Como eu disse, ele tem muita energia, mas ao mesmo tempo é uma energia que é muito dispersa, é uma energia que não se foca em uma coisa só. E aí, quando você vai tentar puxar um pouco mais de maturidade, é uma coisa um pouco difícil. Afinal de contas, não é um arquétipo que fala de maturidade, mas ao mesmo tempo é um arquétipo extremamente criativo, né? Então, assim, é uma ótima pessoa para você bater papo, uma ótima pessoa para você ter ali naquela rodinha de amigos, né? Porque vai ser a pessoa em torno da qual os outros vão gravitar, é aquele que consegue conversar com todo mundo. Então você fala, sei lá, sobre engenharia aeroespacial, ele vai ter visto alguma coisa, viu algum vídeo no YouTube, viu um documentário, leu uma reportagem, ele vai falar, e mesmo que ele não saiba nada sobre aquilo, ele vai se interessar, ele vai fazer pergunta, ele vai chegar para você, vai se questionar. Então, quer dizer, é muito interessante nesse sentido, porque ele é muito bom de papo, né? Ele é muito vivaz, ele tem essa curiosidade, ele tem essa vontade de saber, essa gana. Então, para você que gosta de conversa, é excelente, né? Se você é um perfil que é um pouco mais reservado, gosta de ficar um pouco mais ali quietinho na sua, talvez vai te incomodar um pouco, porque vai ser aquela pessoa que vai acordar e logo cedo já quer conversar, já quer falar, não sei o quê. E, por exemplo, eu sou uma pessoa que demora um pouco para carregar ainda a bateria, né, de manhã. Então, às vezes, quando eu estou num ambiente em que tem outras pessoas, sei lá, tem visita em casa, ou então eu estou viajando com amigos, e aí eu sei que eu vou acordar, vai ter outras pessoas, e às vezes essas pessoas vão ter uma demanda para conversar, eu fico ali uns 15 minutinhos, meia horinha na cama, né, meio que tipo assim, carregando, né, baixando o programa até eu ter essa disposição de conversar. O mago ele já começa a falar, sabe? Então você está dormindo com o mago e de repente vocês acordam assim, e eu não tô falando necessariamente de manhã. Às vezes é no meio da noite, no meio da madrugada. Ele viu que você tá acordado, ele vai começar a falar. E às vezes ele acorda porque teve um sonho, teve uma ideia, não sei o quê. Vai te cutucar e vai falar, tipo assim, não, olha só, eu preciso falar isso com você. E ele vai falar, né? E aí de repente ele vai, descarrega tudo aquilo ali e aí, tipo, a bateria riou, né? Ele deita do lado e dorme de novo. E aí você fica lá, entendeu? Acordado igual uma pateta. Então, assim, tem coisas que precisam ser muito bem conversadas com esse arcano, né? Com a pessoa que está vibrando esse arcano. Por quê? Existe uma quantidade de energia muito grande, existe uma criatividade muito grande e uma necessidade de dar vazão a isso. Então ele quer alguém que seja receptivo, alguém que tenha essa disposição de conversar, de trocar ideia, de fazer coisas diferentes, né? Não é um arcano que tem essa cobrança no sentido de tipo assim, não, porque você tem que fazer isso aqui, porque você me prometeu e tal. Então tipo, vamos, próximo domingo a gente vai passear no parque. Aí você fala, beleza, tá. E aí chega lá, primeiro, você não sabe nem se no domingo que vem ele vai querer. Mas no caso de ele querer e você ter mudado de ideia, ele não vai ficar fazendo caso. Ele não vai falar tipo assim, não, porque você me prometeu, porque... Não, sabe? Tipo assim, você não quer ir? Beleza, fica aí, eu vou. Entendeu? Tem a iniciativa, tem essa coisa do desapego também. O mago não é um arcano apegado, então você tá falando com uma pessoa que você tem muita tranquilidade pra, tipo, você precisa de uma coisa emprestada, ela vai lá, empresta pra você, entendeu? Só que não espere também comprometimento em relação às suas coisas, porque ele vai pegar as suas coisas emprestadas, vai perder, vai emprestar pra uma outra pessoa e não vai te devolver, né? Por quê? Porque é avoado, porque a cabecinha ali no mundo da lua, porque não é apegado, porque gosta de compartilhar, compartilha conhecimento, compartilha ideias, compartilha coisas, entendeu? E aí, obviamente, se a gente for parar pra pensar na questão do compartilhamento também, na questão sexual, pode ser até uma pessoa que gosta de compartilhar o parceiro. Não falo necessariamente com este arcano isolado, tá? Porque você tem que ver outros aspectos ali do jogo, que outras cartas têm, uma série de fatores, tá? Mas não é uma coisa que seria, assim, impossível
para esse arcano, né? Porque gosta de novas ideias, gosta de novidade. Mas se você for uma pessoa que conseguisse, como eu falei, né, meio camaleônica, tem essa coisa de sempre apimentar a vida sexual com uma novidade, com uma coisa diferente, essa pessoa não vai se cansar, entendeu? Então, assim, você não precisa ficar se utilizando desses subterfúgios para que você consiga manter essa pessoa interessada. Falando também em sexo, é um sexo rápido, né? Um sexo, aquela coisa tipo assim, veio o tesão, vai, tem que ser agora, baixa a calça aí e a gente transa onde estiver, né? Então, tem uma coisa meio assim de quebrar regras, como eu falei no início do vídeo, porque tem essa coisa do tipo assim, do imediato, né? Mas também não é um sexo longo, não é um sexo que dura, assim, é aquela coisa que é ali rapidinha, né? Vai ali naquele momento, extravasa a energia e depois acabou e vida que segue, entendeu? É carinhoso, mas não é aquela coisa melosa, não é aquela coisa tipo assim, ai, sabe, porque fica com romantismo, uma coisa. A gente tem que lembrar. A gente está falando aqui de um arcano que ele é muito mais o campo das ideias, é muito mais o campo da experimentação. E aí o gostar, ele se aproxima de uma amizade, né? Mesmo que seja numa relação afetiva, esse gostar ele passa pelo intelectual, ele passa pela troca de ideias, ele passa pela troca de experiências, ele passa pelas vivências. Então, assim, é um parceiro que você tem que ele se assemelha muito a um amigo, né? Talvez um amigo com alguns direitos a mais, né? Como a gente fala, amigos com benefícios. Mas é um arcano, assim, extremamente vivaz, extremamente eclético, extremamente energético. Tem aquela coisa, né, de sempre estar disposto. É sempre pau para toda obra. Então você precisa, tipo assim, olha só, eu tô precisando de ajuda para fazer uma mudança. Ou então eu preciso levar a minha avó na aula de chinês, entendeu? Quer ir comigo? Ele vai. Entendeu? Por quê? Porque ele gosta da novidade, ele gosta das coisas diferentes. Mas não faça com que esse arcano fique em situações enfadonhas, em situações repetitivas. Então você vai chamar ele tipo assim, vamos lá no cartório comigo. Vou ter que esperar 3 horas. Ele vai pensar, falando, não, meu Deus do céu, não posso, sabe? Não vou, não quero. Por quê? Porque é uma coisa enfadonha. É uma coisa, né, tipo chata, amorosa, aquela coisa assim que parece que não vai acabar e ele não tem paciência. Então talvez até no impulso ele vá, mas vai chegar lá, vai dar 15 minutos e vai falar tipo assim, esse aqui, então ó, eu lembrei que eu tenho que fazer outra coisa. E aí ele vai embora. Sacou? Não é uma vontade, é simplesmente porque ele precisa sempre se colocar em movimento, né? E aí tem essa comunicação muito rápida também, essa forma de falar que é meio atropelada, não concatena muito bem as ideias, porque enquanto está pensando numa coisa já vem um outro pensamento e se sobrepõe aquele primeiro, e quando você vê está falando de 30 coisas ao mesmo tempo, perdeu completamente o fio da meada, né? Aquela pessoa que não consegue ter uma linha de raciocínio muito clara, fala muito rápido, igual eu estou falando nesse vídeo, né? Eu acho que estou sendo influenciado aqui pelo arquétipo do mago, mas é justamente essa pessoa que, assim, é um pau pra toda obra, mas que não seja uma obra chata, sabe? Tem que ser uma obra legal, uma obra que vai uma galera lá, e aí vocês vão fazer coisas diferentes, entendeu? Aí sim é bem bacana. Mas no geral é um arcano muito positivo, né? Não é um arcano que eu vejo assim com grandes pontos de atenção, a não ser essa questão de não conseguir manter o foco em uma coisa durante muito tempo. Então, se é uma pessoa com quem você quer ter um relacionamento a longo prazo, depois de um tempinho você vai querer que essa pessoa ela comece a vibrar arcanos um pouco mais estáveis, um pouco mais calmos, né, para que você consiga trazer essa coisa da rotina, essa coisa de viver um dia de cada vez, em vez de ficar ali se atropelando para querer viver todas as experiências em um dia, tá bom? Então era isso que eu tinha para dizer a respeito do mago, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixa o seu like, e caso você queira um atendimento com tarô, é só entrar no link da descrição, tá bom? Então é isso aí e a gente se vê na próxima.